Inspeções prediais obrigatórias no Brasil. Tudo o que você precisa saber. Olá, sou o engenheiro Sara Lima, aqui da Realizar Engenharia, e hoje nós falaremos sobre o cenário brasileiro que envolve a legislação em inspeções prediais. A inspeção predial é obrigatória? Essa é uma pergunta complexa. A inspeção predial é uma avaliação técnica periódica feita por profissionais habilitados, como engenheiros ou arquitetos, para verificar as condições gerais de conservação e segurança e estabilidade das edificações preconizadas por normas como manutenção predial ou a NBR 5674. Essas inspeções previnem acidentes e promovem manutenção adequada dos imóveis, garantindo mais segurança para moradores e usuários. Infelizmente, o Brasil não possui uma legislação nacional coerente com o tema. Porém, alguns estados e cidades já se anteciparam e produziram suas próprias legislações para regulamentar inspeções prediais periódicas nas edificações. A importância das inspeções prediais. Você já ouviu falar de desabamentos, quedas de marquises ou fachadas deterioradas causando acidentes? Muitos desses problemas poderiam ter sido evitados com inspeções técnicas periódicas. As inspeções prediais ajudam na identificação antecipada de problemas estruturais, falhas de manutenção e riscos potenciais. Além disso, reduzem custos com reparos futuros, mais caros e prolongam a vida útil do imóvel. Programa da legislação no Brasil. O Brasil não tem uma legislação federal unificada sobre inspeções prediais. Cada estado ou município tem autonomia para criar leis próprias. Vamos ver agora como isso funciona na prática. Organizamos a verificação por região, detalhando cada estado ou município as leis identificadas que tornam obrigatória a inspeção predial, vistorias técnicas em edificações, conforme listado anteriormente. Para cada caso, confirmamos a existência da lei em fonte oficial, sua vigência e eventuais alterações, regulamentação por decretos e indícios de aplicação prática. Fiscalização, exigência de laudos, essas coisas. As referências apontam para portais legislativos ou fontes oficiais, prefeituras, governos, conselhos profissionais. Vamos começar. Região Norte, Pará, na cidade de Belém. Existe a Lei Municipal número 7.737, de 1994, que estabelece vistorias técnicas anuais obrigatórias realizadas pela própria Prefeitura de Belém em prédios habitacionais ou comerciais com mais de 2 pavimentos. Essa lei encontra-se vigente e houve regulamentação na época, indicada como regulamentada em 1994, em publicações técnicas, embora não tenhamos um decreto numerado disponível. Na prática, a lei atribui ao órgão municipal competente a realização de inspeções anuais em edifícios altos, indicando um papel ativo da Prefeitura na fiscalização. Sinais de aplicação. Relatos técnicos apontam que essa foi uma das primeiras leis do país nesse tema, obrigando vistorias anuais pelo município. Não foram encontradas informações públicas recentes sobre o cumprimento integral dessas vistorias anuais, mas a lei permanece em vigor, servindo de base legal para intervenções da Defesa Civil Municipal, caso necessário. Demais estados da região norte. Não identificamos até o momento leis similares de inspeção predial obrigatória nos outros estados nortistas. Região Nordeste. Ceará, cidade de Fortaleza. Vigora a Lei Municipal número 9.913, de 2012, que torna obrigatória a inspeção predial periódica em Fortaleza. A lei institui a certificação de inspeção predial, o CIMP, expedida pela Prefeitura mediante a apresentação de laudo de vistoria técnica por profissional habilitado, com periodicidades variando conforme a idade da edificação. Edifícios com mais de 50 anos devem ser vistoriados anualmente. Se o edifício tiver entre 31 e 50 anos, bienalmente, ou seja, a cada 2 anos. Se o edifício tiver entre 21 a 30 anos, ou qualquer idade, se ele for de uso comercial ou público, esse edifício deverá ser inspecionado a cada 3 anos. E se o edifício tiver até 20 anos, a cada 5 anos. A lei está em vigor, regulamentada por decreto municipal em 2013
e a Prefeitura implementou um sistema de emissão do CIP. A aplicação na prática. Houve prazos escalonados para adequação, por exemplo, até junho de 2021, a Prefeitura, em parceria com o Corpo de Bombeiros, notificou os prédios com mais de 50 anos a apresentarem o CIP, sob pena de sanções. Ou seja, Fortaleza mantém uma fiscalização ativa, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros vêm alertando sobre os prazos e a Prefeitura emite os certificados após a análise dos laudos apresentados. Isso confirma que a lei está sendo efetivamente exigida e operacionalizada. Paraíba, cidade de João Pessoa. Existiu a Lei Municipal número 11.945, de 2010, que obrigava a manutenção preventiva periódica das edificações em João Pessoa. Essa lei, entretanto, foi atualizada e substituída recentemente para aprimorar as regras. Em 2019, a Câmara Municipal aprovou um novo projeto, PL 568, de 2018, modernizando a lei de 2010. O resultado foi a promulgação da Lei Municipal número 1955, de 2021, que revogou a lei de 2010 e instituiu um sistema atualizado de inspeção predial, obrigatório na capital paraibana. A nova lei de 2021 manteve a exigência do certificado de inspeção predial, o CIP, e fixou periodicidades conforme a idade do prédio, nos moldes de Fortaleza. Por exemplo, anual para edificações com mais de 50 anos, bienal para edificações entre 31 e 50 anos e etc. Regulamentação. A lei de 2021 foi regulamentada por decreto executivo dentro do prazo legal, 90 dias após a sua publicação. A aplicação na prática. Por ser recente, ainda está em fase de implementação. A mudança legislativa contou com o CREA e CAL da Paraíba e entidades de engenharia, indicando preparação para uma fiscalização mais efetiva. Portanto, João Pessoa tem legislação vigente atual, obrigando inspeções prediais com uma estrutura legal fortalecida em 2021 para viabilizar a sua aplicação na prática. Pernambuco, lei estadual. No estado de Pernambuco, vigora, desde 2006, a Lei Estadual número 13.032, de 14 de junho de 2006, que foi a primeira lei brasileira a tratar da obrigatoriedade das inspeções prediais periódicas em edifícios privados. Essa lei estadual determina vistorias técnicas e manutenções periódicas em edificações de apartamentos e salas comerciais em todo o estado. A Lei 13.032, de 2006, está em vigor, tendo sido alterada pelas leis estaduais número 13.341, de 2007 e 13.575, em 2008, e regulamentada pelo Decreto 33.747, de 2009. Aplicação prática. Apesar da existência pioneira dessa lei, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o CREA, avaliou que a sua aplicação ainda é insuficiente. Em 2019, o presidente do CREA Pernambuco destacou que, embora a lei esteja vigente, ela ainda não é satisfatória em termos de resultados. Isso motivou discussões da ALEP para reformular pontos da legislação para incluir órgãos como o CAL no Conselho Consultivo previsto. Ou seja, Pernambuco possui um arcabouço legal formal, lei mais decreto, obrigando as inspeções prediais, porém a fiscalização e cumprimento vêm sendo aperfeiçoados. Recentemente, em 2022, uma nova alteração, Lei Estadual número 17.882, de 2022, reduziu os prazos de inspeção para edificações mais novas, visando tornar a lei mais eficaz. Em suma, a lei estadual está vigente e regulamentada, mas as autoridades locais reconhecem desafios na sua execução plena. Sergipe, cidade de Aracaju. A capital sergipana possui legislação desde os anos 1980 e 1990. A Lei Municipal número 1474, de 1989, e posteriormente a Lei número 2765, de 1999, dispõe sobre a obrigatoriedade de vistorias e manutenção periódica nas edificações de Aracaju. Essas normas foram incorporadas ao Código de Obras Municipal e estão formalmente em vigor. A Lei de 1999 atualizou a de 1989, ampliando a sua obrigatoriedade. Regulamentação. Não há referência disponível a decretos específicos, sugerindo que as leis em si detalham os requisitos ou foram aplicadas via instruções administrativas. Aplicação prática.
A existência dessas leis denota a preocupação antiga de Aracaju com a segurança predial. Porém, não encontramos informes recentes de fiscalizações sistemáticas. Acredita-se que o município considera as vistorias como parte das atribuições de manutenção predial, podendo acionar os responsáveis em caso de riscos evidentes. Em síntese, Aracaju tem leis vigentes impondo a vistoria predial, mas com pouca publicidade sobre a sua execução atual. Bahia, Salvador. Em Salvador, foi instituída a Lei Municipal número 5.907, de 23 de janeiro de 2001, que dispõe sobre a manutenção preventiva e periódica das edificações públicas e privadas no município. Essa lei de 2001 está em vigor e foi regulamentada pelo Decreto Municipal número 13.251, de 2001, no mesmo ano. A legislação obriga os proprietários ou gestores a realizarem vistorias técnicas periódicas em suas edificações, elaborando relatórios ou laudos de manutenção. Conforme o decreto, as vistorias devem ser conduzidas por profissionais habilitados pelo CREA Bahia ou CAL, e são fiscalizados pelos órgãos municipal de controle urbano, na época o SUCAM. Aplicação prática. Desde então, a prefeitura, via SUCAM, SEDUR, pode exigir laudos de manutenção especialmente de prédios mais antigos, ou em caso de incidentes. Houve casos de interdição de edifícios por falta de manutenção, houve casos de interdições de edifícios por falta de manutenção amparados nesta lei. Entretanto, não há um certificado periódico emitido, trata-se de uma autovistoria obrigatória. O dono inspeciona e corrige, e o município atua quando há denúncia ou risco. Ou seja, Salvador possui base legal e regulamentação para exigir laudos de inspeção predial e utiliza essa ferramenta principalmente de forma reativa em fiscalizações pontuais. Embora a lei determine a obrigatoriedade geral, a norma continua válida, servindo de fundamento para ações da Defesa Civil e órgãos de fiscalização urbana. Para os outros estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, entre outros, nós não localizamos leis específicas de inspeção predial obrigatórias vigentes. Essas localidades contam apenas com regras gerais de segurança em códigos de obra. Em outras capitais, como Natal e São Luís, tramitam ou tramitaram projetos de leis inspirados em Fortaleza ou Recife, mas ainda sem lei aprovada até o momento. Região Centro-Oeste, Mato Grosso, cidade de Cuiabá. O município de Cuiabá estabeleceu a obrigatoriedade de inspeções prediais por meio da Lei Municipal número 5.587, de 2012. Essa lei determina a realização periódica de inspeções em edificações e cria o laudo de inspeção predial. Em outras palavras, desde 2012, os proprietários de edificações em Cuiabá devem contratar inspeções técnicas periódicas para verificar as condições de estabilidade, segurança e manutenção, gerando um laudo de inspeção predial assinado por engenheiro ou arquiteto. A Lei nº 5.587 de 2012 está em vigor e foi alterada pela Lei nº 5.689 de 2013, que ajustou dispositivos como o prazo da primeira inspeção. Regulamentação. Houve normatização interna, definindo prazos conforme o uso e tamanho das edificações. A lei menciona que edificações acima de certa área estão sujeitas à inspeção periódica obrigatória. O conceito do LIP foi implementado para padronizar os relatórios técnicos em Cuiabá. Aplicação prática. A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria de Obras e Defesa Civil, recebe e avalia os LIPs. Essa exigência tem sido aplicada especialmente para edificações mais antigas ou de grande porte. Por exemplo, notificações a condomínios para a apresentação de LIP já ocorreram. Em resumo, Cuiabá possui legislação vigente obrigando a inspeção predial com fiscalização relativamente recente. Pautada nos laudos técnicos, o não cumprimento pode ensejar multa e outras penalidades, conforme previsto na lei. Demais estados do Centro-Oeste não foram encontradas leis municipais ou estaduais similares no Distrito Federal, Goiás ou Mato Grosso do Sul, até o momento. Esses estados tratam de manutenção predial em códigos de obras e normas técnicas, mas não há uma legislação específica para inspeção periódica obrigatória, como política pública, embora existam debates e projetos em andamento. Por exemplo, em Goiânia e Brasília, inspirados nas leis de Rio de Janeiro e Pernambuco.
Assim, o Centro-Oeste, Cuiabá, no Mato Grosso, destaca-se como caso principal de lei em vigor. Região Sudeste, Rio de Janeiro, Estado. No estado do Rio de Janeiro, vigora a Lei Estadual número 6.400, de 5 de março de 2013, conhecido como a Lei da Autovistoria Predial. Essa lei determina a realização periódica de autovistorias em todas as edificações residenciais, comerciais e públicas do Estado, abrangendo estruturas, fachadas, marquises, telhados, contenções, entre outros, com elaboração de laudo técnico de vistoria predial, o LTVP. A Lei 6.400 de 2013 está em vigor e fixa prazos de inspeção conforme a idade do prédio. Edificações com até 25 anos devem passar por autovistoria a cada 10 anos. E edificações com mais de 25 anos a cada 5 anos. A lei também prevê responsabilização solidária do síndico pelo não cumprimento, em caso de danos decorrentes da falta de reparos. Regulamentação. A implementação foi regulamentada através de normativas no âmbito estadual e municipal. Destaca-se que a capital, Rio de Janeiro, editou decretos próprios para executar a lei. Falaremos disso mais para frente no vídeo. Aplicação prática. A Lei Estadual número 6.400 de 2013 gerou um amplo programa de autovistoria no Rio de Janeiro. Condomínios e proprietários devem contratar profissionais habilitados para a vistoria e elaborar o laudo. Na cidade do Rio, por exemplo, a comunicação do resultado da autovistoria é feita em um portal específico da prefeitura. Em todo o estado, o CREA-RJ acompanha a execução da lei e houve campanhas informativas e prorrogação de prazos iniciais para adequação. Em resumo, a lei estadual está vigente, foi regulamentada e aplicada. Milhares de edificações já realizaram as autovistorias desde 2013, levando o nível de manutenção preventiva, apesar de desafios de fiscalização em municípios menores. Rio de Janeiro, capital. A cidade do Rio de Janeiro já possuía uma lei municipal anterior, a Lei nº 2.550, de 1997, sobre manutenção predial, que foi revogada e substituída em decorrência da lei estadual. Em 2013, a capital aprovou a Lei Complementar número 126 de 2013, adequando a legislação local à obrigatoriedade da autovistoria. A Prefeitura do Rio, então, expediu o decreto número 37.426 de 2013, que regulamenta a aplicação da LC 126 e da Lei Estadual 6.400. No âmbito municipal, esse decreto instituiu formalmente a obrigação da autovistoria na cidade do Rio e estabeleceu procedimentos. A cada 5 anos, o responsável pelo imóvel deve apresentar, via portal online, o laudo de vistoria técnica, indicando se o prédio está em condições adequadas ou se há necessidades de reparos. Posteriormente, a Prefeitura editou um segundo decreto, decreto número 38.223, de 2013, ajustando prazos. O primeiro ciclo de autovistorias obrigatórias ocorreu até o fim de 2014. Aplicação. Considerada muito efetiva. Desde janeiro de 2014, todas as edificações do Rio são obrigadas a realizar a autovistoria periódica e comunicar o resultado à Prefeitura. A Secretaria Municipal de Urbanismo mantém o sistema online de registro dos laudos e fiscalização. Até o momento, dezenas de milhares de edifícios residenciais e comerciais na capital já cumpriram com a exigência, e a fiscalização ocorre via amostragem e denúncias, com possibilidade de multa e até de interdição no caso de risco grave. Portanto, o município do Rio de Janeiro confirmou a existência de lei complementar, a vigência em sincronia com a lei estadual, a regulamentação efetiva por decretos e aplicação prática robusta, servindo de referência nacional em inspeção predial obrigatória. Rio de Janeiro, outros municípios, além da capital, outras cidades fluminenses também adotaram leis. Destaca-se Niterói, que promulgou a Lei Municipal número 2.963, de 2012, obrigando inspeções prediais. Foi pioneira, aprovada logo após o colapso predial ocorrido na cidade. A Lei de Niterói prevê vistoria técnica periódica e emissão de certificado de segurança para edificações privadas. Essa lei está vigente. Com a entrada em vigor da Lei Estadual de 2013, Niterói passou a atuar de forma integrada. A prefeitura local
lançou o programa de auto-vistoria alinhado às diretrizes estaduais. Aplicação na prática. Niterói notificou os condomínios a partir de 2014 e recebe os laudos via sua defesa civil. Assim, Niterói possui legislação confirmada, conforme registro da Câmara Municipal, que não foi revogada e funciona em complemento à lei estadual. Outras cidades do Rio de Janeiro, por exemplo, São Gonçalo e Duque de Caxias, seguiram a lei estadual diretamente, sem leis próprias, enquanto Volta Redonda e demais municípios cumprem a obrigação via fiscalização estadual, pelo CREA. Em resumo, no Rio de Janeiro, a lei estadual padronizou o tema, mas a capital e alguns municípios tinham ou criaram leis específicas para dar suporte local à fiscalização. São Paulo, Estado. Não há, até o momento, uma lei estadual de São Paulo que imponham inspeções prediais periódicas de forma abrangente. O tema tem sido tratado no âmbito municipal. Estaremos a seguir os municípios paulistas com leis específicas. São Paulo, municípios. Diversos municípios paulistas implementaram leis próprias obrigando as inspeções prediais. Cidade de Bauru, Lei Municipal número 4.444, de 1999, torna obrigatório o laudo técnico de regularidade das edificações no município com mais de 3 andares. Ou seja, todo prédio com 4 pavimentos ou mais deve, a cada 3 anos, apresentar à Prefeitura um laudo técnico atestando a segurança e estabilidade da edificação. Essa lei está em vigor e foi regulamentada pelo Decreto Municipal número 9.230, de 2002, que detalha os procedimentos. Por exemplo, prazo de entrega do laudo à CEPLAN e conteúdo mínimo da aplicação. Bauru efetivamente cobra esses laudos trienais. A Secretaria de Planejamento registra o recebimento e o não cumprimento pode gerar multas e implementos em licenças. Trata-se de uma certificação de inspeção predial local. A vigência está confirmada no portal oficial e a presença do decreto de 2002 indica fiscalização ativa desde então. Cidade de Jundiaí, Lei Complementar número 261 de 1998, que prevê a vistoria técnica obrigatória em edificações com área construída igual ou superior a 750 metros quadrados. Foi uma das primeiras leis do tipo no Brasil focadas em edificações de grande porte, independentemente da idade. A Lei Complementar 261 permanece em vigor por ser inserida no Código de Obras. Não teve decreto separado, a fiscalização ocorre dentro do licenciamento de edificações de grande área. Houve uma lei complementar de número 278, de 1999, que chegou a ampliar a obrigatoriedade para edificações de atendimento ao público, mas ela foi revogada no mesmo ano, provavelmente para guardar uma legislação estadual que não veio. Aplicação. Em Jundiaí, a exigência do laudo para prédios com mais de 750 metros quadrados ocorre principalmente durante o processo de renovação de alvarás ou em vistorias da Prefeitura. A existência da lei é confirmada no sistema legislativo municipal. Em resumo, Jundiaí possui a lei vigente, embora restrita por tamanho. Porém, não há notícia de programa amplo de fiscalização periódica, mas a obrigação legal pode ser acionada a qualquer momento. Cidade de Ribeirão Preto, Lei Complementar número 1669, de 2004, que estabelece a obrigatoriedade de obtenção de certificação de inspeção predial, o CIP, para edificações do município e define a sua periodicidade. A lei exige que todos os prédios residenciais e não residenciais obtenham o certificado de inspeção predial junto à Prefeitura, apresentando um laudo técnico de inspeção feito por profissional habilitado, com frequência determinada conforme a idade e o uso do imóvel. Por exemplo, em Ribeirão Preto, edificações multifamiliares devem ser inspecionadas a cada 10 anos, se possuir até 20 anos de construção, a cada 5 anos, se ela tiver entre 30 e 20 anos de construção, ou a cada 3 anos, se ela tiver mais de 30 anos da construção. Já edificações de uso comercial e industrial, ela deve ser vistoriada a cada 5 anos, se ela tiver até 30 anos de idade, ou a cada 3 anos, se ela possuir acima de 30 anos de idade. A lei de 2004 está em vigor. Foi promulgada pela Câmara após o veto do Executivo, conforme registro oficial, e não há decreto regulamentador listado. A própria lei trazia a tabela de periodicidade
e as definições sendo auto-aplicável. Aplicação na prática. A Prefeitura de Ribeirão Preto passou a exigir esses certificados de forma escalonada, nos anos seguintes à lei, campanhas orientaram os condomínios a contratarem os laudos. Hoje, embora não exista um selo anual fornecido pela Prefeitura, o órgão de fiscalização, Coordenadoria de Segurança e Defesa Civil pode autuar edifícios sem laudo vigente em caso de vistoria. Assim, Ribeirão Preto tem um sistema formal de CIP em vigor e muitos prédios já aderiram voluntariamente. A base legal consta no site oficial, confirmando a obrigatoriedade periódica. Santos, Lei Complementar número 441 de 2001, que institui a auto-vistoria obrigatória de edificações não unifamiliares de seus elementos voltados ao logradouro público. Santos foi a pioneira no estado de São Paulo com a Lei Complementar número 441, que determina que prédios residenciais multifamiliares e edificações de uso coletivo realizem vistorias preventivas periódicas conforme a idade do imóvel, abrangendo fachada, marquises, sacadas, entre outros. A lei continua em vigor e não foi revogada. Regulamentação. A implementação foi feita via portarias internas. Interessante notar que a Prefeitura não exige a entrega regular dos laudos, mas pode solicitá-los a qualquer tempo, conforme informações oficiais. Aplicação na prática, Santos tem adotado uma postura de auto-vistoria orientada. Desde 2002, síndicos e proprietários são responsáveis por contratar profissionais para inspecionar o prédio e realizar os reparos necessários. A Prefeitura de Santos esclarece que não é preciso protocolar o laudo periodicamente, porém o laudo deve existir e ficar arquivado. E se houver ocorrência, queda de revestimento, por exemplo, o órgão municipal pode exigir sua apresentação e tomar medidas. Houve campanhas educativas em 2006, após um incidente. A Prefeitura relembrou a obrigatoriedade da auto-vistoria. Em resumo, Santos tem lei vigente e aplicada. Todos os condomínios devem se auto-vistoriar nos prazos estipulados, que variam de 3 a 5 anos conforme a idade do prédio. E a fiscalização ocorre de forma indireta, mediante inspeções amostrais e intervenções quando problemas são notados. Essa abordagem tem contribuído para a prevenção de acidentes, segundo a Secretaria de Obras Santista. São Vicente, Lei nº 2854, letra A, de 2012. Estabelece que é obrigatória a obtenção da certificação de inspeção predial nas edificações públicas e privadas no município. Entrou em vigor em 2012 e determina que todo imóvel, residencial ou não, deve obter um certificado de inspeção predial a cada 5 anos, por engenheiro ou arquiteto cadastrado na Prefeitura. A Lei de São Vicente foi regulamentada pelo Decreto 2541 de 2012, publicado cerca de 90 dias após, conforme previsto no artigo 8º da lei, o qual definiu quais edificações estariam obrigadas inicialmente e outros detalhes operacionais. Aplicação na prática, a Prefeitura de São Vicente criou uma estrutura para receber esses laudos. Chegou a disponibilizar em seu site orientações sobre a certificação de inspeção predial, carta de serviços. Na prática, foram priorizadas edificações maiores, conforme divulgado em seminário da Fiesp. A obrigatoriedade em São Vicente envolve edificações multifamiliares acima de 3 pavimentos, edificações de uso público, comercial, industrial e outras de grande porte, excluindo residências unifamiliares, ou seja, o decreto regulador concentrou a exigência nos prédios de maior risco potencial. A fiscalização ocorre via Secretaria de Obras e Defesa Civil, que pode notificar os condomínios sem o laudo quinquenal. Portanto, São Vicente possui lei vigente, regulamentada e em aplicação, e menos para as categorias previstas. A cidade, assim como Santos, foi pioneira na Baixada Santista em adotar inspeções prediais obrigatórias. Caraguatatuba, Lei Complementar número 50, de 2013, município do litoral norte de São Paulo. Ela estabelece também a obrigatoriedade de vistorias técnicas nas edificações, conforme registro legislativo. A Lei Complementar número 50, de Caraguatatuba, prevê inspeções prediais periódicas, possivelmente inspirada na Lei Modelo do CREA de São Paulo. A informação disponível indica que a lei abrange edifícios com certo número de pavimentos ou uso específico,
não tivemos acesso ao texto integral, mas o IBAP cita Caraguatatuba como município que exige inspeção predial desde 2013. Aplicação na prática. Não conseguimos apurar os dados detalhados. Acredita-se que a exigência seja cobrada durante licenciamento ou em ações pontuais da Prefeitura. Para resumir, em Caraguatatuba existe a Lei Complementar número 50 de 2013, em vigor, segundo fontes técnicas, focada em edifícios de maior porte da cidade. Porém, não foi possível verificar a sua aplicação na Nota: município de São Paulo, capital, não há, até 2025, a data desse vídeo, uma lei municipal que imponha inspeções prediais periódicas obrigatórias de forma geral na cidade de São Paulo. A capital paulista possui apenas exigências pontuais, por exemplo, inspeções de fachada em prédios revestidos com pastilhas ou cerâmicas após incidentes, e inspeções estruturais em estádios ou edifícios muito específicos. Mas não há um programa abrangente de inspeção predial como adotado em outras capitais. Portanto, a cidade de São Paulo não aparece na lista por não ter legislação específica. A manutenção predial lá é regida por normas técnicas e responsabilidades civis gerais. Há projetos de lei em discussão na Câmara Municipal Paulistana, mas nada aprovado até a data desse vídeo. Em Minas Gerais, não foi identificada a legislação estadual ou municipal específica vigente em Minas Gerais, que estabeleça a obrigatoriedade de inspeções prediais periódicas abrangentes. Em Belo Horizonte, por exemplo, há regras pontuais previstas no Código de Edificações para casos específicos, tais como auditorias técnicas após determinado período para prédios históricos ou edificações específicas, mas não existe uma lei municipal exigindo inspeção periódica obrigatória para todos os prédios residenciais e comerciais da cidade. Espírito Santo, Vitória. A cidade de Vitória possuía a Lei Municipal número 9.418 de 2019, que instituiu a obrigatoriedade da realização periódica de inspeções técnicas prediais nas edificações públicas e privadas localizadas no município de Vitória. Entretanto, em junho de 2022, foi sancionada a Lei 9.841, que revogou a obrigatoriedade das inspeções prediais periódicas. Com essa mudança, as edificações passaram a ser obrigadas a apresentar um manual de uso, operação e manutenção das edificações, elaborado por profissional habilitado, contendo informações sobre a construção, conservação e utilização do imóvel. Portanto, atualmente, a cidade de Vitória não possui legislação aplicada de inspeções prediais obrigatórias e periódicas nas edificações do município. Tinha, mas não tem mais. Região Sul, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A capital gaúcha implementou a inspeção predial obrigatória via legislação infralegal, baseada no Código de Edificações Local. O artigo 10 da Lei Complementar número 284 de 1992, Código de Obras de Porto Alegre, já previa obrigações de conservação das edificações, mas apenas em 2012 veio uma regulamentação explícita. O Decreto 17.720 de 2012 foi revogado e substituído pelo Decreto 18.574 de 2014, que está vigente, mantendo a exigência da CIP anual e periódica. A aplicação na prática, Porto Alegre foi uma das cidades que efetivamente implementaram a inspeção predial nos anos seguintes à sua regulamentação. A Prefeitura estabeleceu um cronograma, iniciando pelos prédios comerciais e de apartamentos mais antigos. Atualmente, para obter ou renovar o habite de um edifício para regularizações, o CIP é exigido. A não apresentação do laudo ou do CIP pode acarretar multa de até 100 UFMs por ano de atraso, segundo a norma municipal. O CIMOV, hoje CIMOI, informa que centenas de edifícios já obtiveram seus certificados. Assim, Porto Alegre confirmou a existência da obrigação legal via decretos vinculados à Lei de 1992. Está em vigor e com fiscalização ativa. Rio Grande do Sul. Outras cidades. No Rio Grande do Sul, além da capital, citam-se Canoas e Torres. Em Canoas, foi editada a Lei Municipal número 5.737, de 2013, obrigando inspeções prediais inspiradas na Lei de Porto Alegre. Essa Lei de Canoas está em vigor e também contou com um decreto regulamentador municipal. A Prefeitura de Canoas exige, por exemplo, o LTIP para prédios comerciais anualmente em seus editais de procedimentos. Em Torres, existiu a Lei nº 4.324, de 2010, que posteriormente foi revogada e substituída
pela Lei 4.564, de 2013, ambas tratando de manutenção predial obrigatória, com o Decreto número 17, de 2013, regulamentando. Essas iniciativas em Torres foram motivadas por problemas estruturais em prédios antigos da cidade. Torres, apesar de pequena, tem muitos edifícios altos devido ao turismo. A aplicação na prática. Canoas vem implementando a exigência dos laudos, sobretudo em imóveis públicos e grandes condomínios, enquanto Torres, após 2013, intensificou vistorias nas edificações da orla. Em suma, alguns municípios gaúchos seguiram Porto Alegre e possuem leis vigentes. A confirmação oficial aparece em registros municipais. A fiscalização varia conforme a estrutura de cada prefeitura, mas o CREA-RS auxilia na orientação técnica. Santa Catarina, cidade de Balneário Camboriú. O município litorâneo de Balneário Camboriú possui a Lei Municipal número 2.805, de 2008, que torna obrigatória a realização de vistorias periódicas nas edificações da cidade. Essa lei, vigente desde 2008, foi uma das primeiras no país pós-Salvador, motivada pelo boom de edifícios altos no balneário. Ela estabelece que todos os proprietários de edificações, públicas ou privadas, devem, às suas expensas, realizar vistoria técnica periódica em seus prédios, por periodicidade variável, conforme a idade e porte da construção, chegando a 3 anos para edificações de maior porte. É exigido um parecer técnico contendo a ficha técnica da edificação e formulário de inspeção. Regulamentação. A Lei nº 2.805, de 2008, foi regulamentada por instrução da Secretaria de Planejamento, logo em 2009. Detalhando prazos, edifícios mais antigos tiveram 2 anos para a primeira vistoria, entre outros procedimentos a serem tomados. A aplicação na prática. Balneário Camboriú aplica ativamente a lei. A Defesa Civil Municipal mantém um cadastro dos laudos. Houve casos de interdição de prédios que deixaram de apresentar o relatório e posteriormente apresentaram problemas. Portanto, a existência da lei está confirmada, conforme o texto oficial disponível, ela segue em vigor e há fiscalização. A Prefeitura já notificou condomínios reiteradamente sobre a necessidade de renovação do laudo de inspeção predial. A iniciativa de Balneário Camboriú é frequentemente citada como referência no CREA de Santa Catarina para outras cidades. No Paraná, até o momento, não há leis municipais ou estadual no Paraná que instituam a inspeção predial obrigatória periódica de forma geral. Curitiba, a capital, discutiu projetos de leis principalmente após 2013, mas nenhum foi aprovado. Atualmente, existe apenas uma previsão no Código de Obras exigindo a inspeção anual de segurança pelo município em edificações especiais, mas trata-se de inspeções feitas pela própria prefeitura em instalações como elevadores ou sistemas contra incêndio, não uma auto-vistoria pelos proprietários. Alguns interpretam a Lei Municipal 11.095 de 2004, Curitiba, como relacionada, porém ela exige laudo técnico somente para aprovação de reformas ou alterações de prédios existentes, não uma vistoria periódica continuada. Outras cidades paranaenses seguem sem legislação específica. O tema é tratado via recomendações do CREA Paraná e pelos síndicos voluntariamente seguindo a NBR 16.747. Portanto, no Paraná, não identificamos legislação obrigatória vigente, por isso não havia itens listados anteriormente para essa região. O tema é tratado via recomendações do CREA Paraná e pelos síndicos voluntariamente seguindo a norma NBR 16.747, a norma da inspeção predial. Conclusão. As leis listadas acima estão oficialmente confirmadas em fontes públicas, diários oficiais, portais de câmaras ou prefeituras, e permanecem vigentes, salvo indicações em contrário. Muitas delas foram regulamentadas por decretos que detalham a implementação, como por exemplo Salvador, Bauru, Rio de Janeiro, São Vicente, Porto Alegre, entre outros. Quanto à aplicação prática, verifica-se uma variação. Em alguns lugares, a fiscalização é sistemática e proativa, como por exemplo no Rio de Janeiro, Fortaleza ou Porto Alegre, com prazos e controles centralizados de certificados. Em outros, ela é indireta ou reativa, confiando na autovistoria e agindo mediante denúncias ou incidentes, como no caso de Santos ou Salvador. De todo modo, as legislações enumeradas cumprem o papel de base legal para a cobrança de manutenção predial. E os órgãos profissionais, os CREAs e os CAUs, têm apoiado a sua divulgação e cumprimento. Pode ter havido omissões de cidades que possuem legislação, mas que não aparecem aqui. O Brasil possui mais de 5.500 municípios,
legalmente constituídos e a legislação sobre inspeções prediais no Brasil é muito descentralizada, o que significa que cada município tem autonomia para criar e implementar suas próprias normas e regulamentos. Dessa forma, algumas cidades podem ter leis específicas que não são amplamente divulgadas ou facilmente acessíveis em pesquisas gerais. Se a sua cidade possui legislação sobre a obrigatoriedade da inspeção predial e ficou de fora, coloque aqui nos comentários. Todas as referências utilizadas estão na descrição. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e considere se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até mais!